Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus e hoje a gente começa mais um Fala de Óleo. É o programa onde eu expresso as minhas opiniões das notícias que eu apresentei para vocês lá nas outras mídias sociais. Bom pessoal, vamos lá. O Zubeldia foi fortemente atacado na noite de ontem. Esse vídeo está sendo postado um dia depois da veiculação de notícias falando que o Zubeldia teria barrado a garotada. E a gente sabe que isso sim é uma fake news, porque o Zubeldia disse que vai ter um processo na base de amadurecimento dessa garotada. Eu concordo com o Zubeldia quando ele fala que não dá pro Mike um dia marcar um jogador do Corinthians da Copinha e no outro dia marcar o DP. São totalmente diferentes as qualidades de ambos os jogadores. Bom, mas eu vou explicar para vocês primeiro o que aconteceu. O técnico teria barrado todos os destaques da Copinha. Já é algo impreciso, porque o Zubeldia só falou que não queria o Mike, por exemplo, e talvez o Ferreira também não subisse, mas a gente não pode ter certeza, porque a quantidade de partidas que a gente vai disputar no ano não consegue dar certeza que o Zubeldia nunca vai usar ele. A gente nunca usaria ele e a gente usou contra o Botafogo, então a gente não pode falar que a gente nunca usaria o base, até porque o Mike também foi contra o Botafogo, ele não jogou, mas ele estava no elenco. Bom, após isso, a primeira coisa que a gente tem que apontar, que começou tudo isso, é o Cédric Soares. O Cédric Soares, ele tem um empresário chamado Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário do Oscar. Esse empresário ele é muito forte no Brasil e na Europa. Tanto é que ele agencia o Cédric Soares. Ele pediu para o Casares e para a diretoria se o Cédric Soares poderia treinar no CT da Barra Funda. O Casares e companhia deram aval e assim foi feito. O Cédric Soares foi treinando, o Zubeldia foi olhando, gostou do que viu. Então, o principal culpado do destaque da Copinha não subir é a diretoria. E mais uma vez a diretoria está pegando um técnico de para-raio. A gente tem que parar de criticar o Zubeldia, porque o Zubeldia acabou de dar uma vitória para o São Paulo. É claro que foram os jogadores que deram a vitória, mas o Zubeldia também tem o seu papel como treinador. E a gente tem que começar a colocar quem é o culpado. O marqueteiro é o culpado, o Belmonte, amigão da galera, é o culpado. Apesar dele ser muito legal pelo que eu ouço em podcasts, até em outros blogs de São Paulo, é um cara muito legal, mas a gente não pode ter um diretor de futebol legal, um marqueteiro, e aí culpar só o Zubeldia, que é o maluco. Então, a primeira coisa, o principal culpado do Mike não subir se chama Carlos Belmonte e Casares. Esses dois são os principais culpados. O Cédric veio porque o Zubeldia olhou, gostou do que viu e pediu. Aliás, me autocorrigindo, ele não pediu. Nenhuma contratação do Zubeldia até então foi feita. A pedido dele, nenhuma contratação chegou. O Zubeldia pediu um atacante, entendeu que o São Paulo não vai comprar um atacante, então ele vai se contentar com o Rian. Ou seja, todos os jogadores que o Zubeldia pediu até agora, o São Paulo não foi atrás. Então, isso pra mim é troca de favor. O Juliano Bertolucci provavelmente facilitou a vinda do Oscar, só que ele pediu uma contrapartida de algum atleta algum dia for ventilado no São Paulo, o São Paulo contratar. Dito e feito. O Cédric foi contratado 3 meses, a gente nunca sabe se ele vai ficar 3 meses, se ele vai ficar um ano. Talvez ele fique só 3 meses mesmo, só para voltar para a Europa, o pessoal europeu ver que ele está jogando em algum time e contratar ele de novo. Tem algumas coisas mais anotadas aqui que eu vou pegar para vocês. Outra fake news, o Zubeldia teria dado o aval da venda de William Gomes. Pessoal, a nossa diretoria falou que a gente ia vender jogadores. O Zubeldia não pode dar aval ou não dar aval. Rogério Ceni, quando foi treinador, a gente também tinha as garotadas lá de Cotia entrando para os jogos e foi tudo vendido. E ele ficou sem ninguém, ficou só com o pessoal velho. Você realmente acha que o Zubeldia teria mais poder que o Ceni no São Paulo? Então não tem essa de aval de jogador. O William Gomes foi vendido de pinga, se você comparar os outros jogadores que saíram do Brasil, principalmente do Palmeiras, porque o São Paulo precisa de dinheiro, está desesperado por dinheiro. Porque o Casares era responsável por sanar as dívidas, ele só aumentou. E aí ele fica se explicando e não explica nada, absolutamente nada. Bom, deixando bem claro que o Zubeldia não foi culpado, foi vítima de fake news, provavelmente vítima de fake news de diretores, aqueles mesmos diretores que vazaram que o São Paulo teria alguma possibilidade do Dybala vir. A gente sabe que não teria essa possibilidade, só foi ventilado para a torcida achar e ficar fazendo mídia social.
fazendo pressão numa contratação absurda, que seria igual o James Rodrigues, que provavelmente não teria a mesma qualidade técnica do Oscar, ou teria o mesmo resultado do Oscar em pouco tempo. Então, essa foi a primeira notícia que eu separei para vocês. Segunda notícia, Patrick Lanza deverá ser emprestado. Com a chegada de Enzo Dias e o Wendel, o jogador perdeu espaço e provavelmente não será utilizado pelo Enzo Dias, pelo Zubel Dias, desculpa, e será emprestado para o clube para ganhar experiência. Bom, na minha opinião é uma cagada, porque a gente tem que ter pelo menos 3 laterais, na verdade, em cada posição do nosso elenco tem que ter 3 jogadores bons para representar o time. Eu acredito que o Patrick Lanza seja muito bom. Ele deu conta do recado quando o Caio Paulista deixou na mão, quando o Wellington deixou na mão. Eu sempre gostei dele, emprestar ele. Você tentar no futuro algo bom, só que ele já tá bom. Ele não precisa sair por empréstimo. Mas é assim que o clube pensa. O Zubeldia também pensa assim. O problema é que ele vai improvisar qualquer jogador lá, porque ele tá perdendo o Moreira, que também é improvisado lá. E é isso, a gente vai ter que conviver com improvisações, porque ele não vai subir também o lateral esquerdo, sendo que ele está emprestando um cara da base. Falando no Moreira, o Moreira vai para o Porto. É mais um jogador que estava sendo ventilado no Porto. A gente tinha acabado as negociações justamente porque o Porto fez jogo duro para liberar o Wendel. Então o São Paulo não queria nem mais ouvir sobre o Moreira. No final das contas, o São Paulo ouviu, vai emprestar o atleta. E no final do empréstimo tem a cláusula de compra caso cumpra algumas metas. Vale lembrar que o São Paulo ele vai perder um grande jogador, se bem que o São Paulo espera isso, né? O São Paulo espera uma valorização do Moreira na Europa para revenda pós-Porto. Eu acho que isso é uma cagada. O São Paulo está parecendo um banco. A gente tem aí, beleza, a gente vai ter o Mike, certo? O Felisberto. A gente poderia ter o Moreira. A gente tem o Igor Vinícius e a gente tem o Cedric. Se você tira Igor Vinícius e Cedric, você fica com 3 jogadores da base. Eu prefiro 3 jogadores da base, sei que não é o jeito que o técnico escolhe, mas eu prefiro com 3 jogadores da base atuar. O Moreira tem experiência em seleção portuguesa, então não é qualquer um. E os outros 2 se pegar a cancha, ou que se você mantesse o Igor Vinícius, do que você ter feito essa troca de favores com o Cedric, porque isso acabou com os outros meninos, querendo ou não. Então o Zubeldia quer fazer o processo, e às vezes ele não vai conseguir fazer o processo porque estão enchendo jogador velho e tirando jogadores novos. O Zubeldia ele treina muito e quer muita intensidade. Um jogador de 33 anos como o Cedric Soares, ele pode ter uma qualidade técnica, mas ele não tem velocidade. Isso vai ser um problema e infelizmente a gente não vai ter um Moreira da vida para sanar esse problema. Bom, outra questão que nós temos, Hugo, infelizmente o Hugo volante da Copinha, um destaque tanto para o Zubeldia, quanto para a diretoria, quanto para a torcida. O Zubeldia elogiou, falou que parece um veterano jogando. Teve uma lesão, ele teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia. A cirurgia ainda não foi marcada, mas pelo que eu vi, aí não tem data estipulada de recuperação, mas pelo que eu vi pode ser superior a 8 meses. Infelizmente ele perdeu o campeonato, espero que ele consiga no finalzinho pegar algumas partidas para ele não cair no esquecimento e a gente perder um jogador como esse. Esse jogador é importante, esse jogador não pode sair de São Paulo sem jogar pelo São Paulo. Eu vejo que ele é muito experiente realmente e que a gente pode vender, por exemplo, Pablo Maia no futuro, sem medo. A gente pode vender o Longo, a gente pode perder Luiz Gustavo, tendo esse cara. Se a gente não tiver esse cara, eu já fico mais receoso. O Negruti ele é bom, mas esse Hugo, para mim, ele dá uma segurança que somente eu vi com o Pablo Maia no atual elenco. Bom, para finalizar, a gente tem a visita do Klopp no CT de Cotia. O Klopp foi, junto com o Mário Gomes, ex-atacante da seleção, e Júlio César, ex-goleiro do Red Bull Bragantino, ver os meninos do Bragantino jogarem uma Copa da base. Então, vale lembrar que ele não foi visitar o São Paulo, ele foi a trabalho pela Red Bull. Mas, pelo que disseram, ele ficou muito encantado com o CT de São Paulo. Bom, a gente sabe que o nosso CT é referência em questão de base. O São Paulo sempre foi o primeiro clube que deu esse olhar profissional para a base. Não é o único hoje, mas só a gente tem um CT para a base do jeito que a gente tem. Então, pessoal, eu acho que é isso. O São Paulo ele tem que ver treinadores como esse. Em algum momento o Guardiola pode vir para cá por causa do Bahia. A gente tem que fazer
como diz o Casares, aonde o São Paulo chega, os 3 mundiais chegam. Então, esses novos caras que vão vir, com a vinda do Neymar pode vir mais gente, o Bahia vai trazer mais gente de fora, com o Pepe Guardiola, nem que se for para dar uma olhada, trazer para o São Paulo, mostrar o porquê que a gente é grande, para os outros clubes, e não a gente ter que ir lá fora só. Pessoal, esse foi as minhas notícias, foi o meu Fala de Hora de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam das notícias. Qualquer coisa, deixe seu like se você quiser. Compartilha. E é isso. Valeu. Falou.